Indo com a nossa pauta aqui, gente, porque o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira que a posição do governo é contrária à elaboração de uma nova Constituição. Como mencionamos ontem aqui no programa, o debate sobre uma Assembleia Constituinte foi trazido à tona pelo líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que avalia que a Carta Magna atual deixa o Brasil ingovernável. Questionado sobre o assunto, Mourão disse que desde a campanha eleitoral a sua opinião é a mesma, contrária a uma nova Constituinte. Abre aspas. O líder do governo é um parlamentar, tem outras prerrogativas diferentes de quem é hoje. No meu caso, vice-presidente eleito com o presidente Bolsonaro, que em nenhum momento tocou nesse assunto, fecha aspas. Na visão de Ricardo Barros, a Constituição de 1988 dá muitos direitos para os cidadãos, exige poucos deveres e estabelece benefícios pelos quais o país não consegue pagar. Entretanto, vale destacar que quando era candidato a vice-presidente, Mourão defendeu a criação de uma nova Constituição. O então candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, à época, disse que seu vice na chapa foi infeliz ao falar que a elaboração de uma nova Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo, mas sim por um conselho de notáveis. Josias, você começa essa rodada. O presidente Bolsonaro precisa fazer uma pergunta a si mesmo. Para que serve o Centrão? No momento, os dois principais nomes desse conglomerado partidário estão disputando no Congresso o papel de maior estorvo para os interesses do governo. O líder do Bolsonaro na Câmara, o Ricardo Barros, atravessou aí no caminho da agenda de reformas essa proposta extemporânea de plebiscito para convocar uma constituinte. O candidato do Planalto à presidência da Câmara, o Arthur Lira, comprou uma briga que travou a Câmara e está impedindo o funcionamento da comissão que colocaria em pé o orçamento da União para 2021. O vice-presidente Hamilton Mourão disse o que o presidente Bolsonaro já deveria ter declarado. O governo não tem interesse, não pode estar nessa canoa da Constituinte que o seu líder, Ricardo Barros, colocou em movimento. Só pena de acabar o governo. Se você faz uma Constituinte, acaba o governo. Você vai discutir outra coisa. E essa paralisia legislativa que a movimentação do Arthur Lira potencializa, ela contribui para envenenar um ambiente econômico que precisa de estabilidade. E o mercado já está eletrificado pelas incertezas que vêm de fora. Tem a segunda onda do coronavírus na Europa, tem a eleição nos Estados Unidos. E aí essa instabilidade interna, ela não ajuda a restabelecer a confiança que é necessária que se restabeleça no ambiente econômico. Até outro dia, o Bolsonaro e o Centrão brigavam. De repente, apagaram-se as luzes ali e operou-se a conciliação. Foi restaurado o toma lá da cá, o governo desceu ao balcão. Agora, é preciso que sejam respondidas algumas perguntas singelas. O que é que a turma do Centrão quer tomar do governo? Já tomou muita coisa. Já levou até um ministério, o Ministério das Comunicações. Esse pessoal quer mais. O que é que o Bolsonaro se dispõe a dar? E, principalmente, a principal pergunta, o que é que o presidente está exigindo em troca? Sabe-se que o presidente buscava ali uma blindagem legislativa. Muito bem, mas se não for adicionado a esse pacote um lote de reformas econômicas que são indispensáveis hoje ao país, esse movimento ele vai se revelar. O ministro Paulo Guedes ele já retomou aquela pregação que transfere para o Legislativo a trava das privatizações, a trava das reformas, aquele cenário amistoso que tinha se restabelecido entre o Paulo Guedes e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele já começou a se desfazer. Há um personagem novo em cena, que é o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos passou a telefonar para lideranças políticas. Veja a que ponto nós chegamos. O presidente do Banco Central ligando para lideranças políticas. Ele se mostra inquieto com a instabilidade econômica. Numa dessas conversas, o Roberto Campos Neto foi aconselhado a recorrer a outro guichê. Foi informado a ele, olha, o problema está no Palácio do Planalto e não no Congresso. Cabe ao Palácio do Planalto estabelecer as suas prioridades e organizar essa sua tropa
no Congresso. Num ambiente assim, você verificar que o líder do governo está ainda esgrimindo uma proposta de constituinte, isso chega a ser bizarro. É preciso botar ordem nesse circo, sob pena de ficar a impressão de que nós estamos mesmo num mar, num transatlântico que está à deriva. Então, é hora de baixar todas as bolas, inclusive essa bola de constituinte. O governo precisa ter um norte e precisa organizar esse seu meio de campo legislativo. Você, Constantino? Olha, Paulo, quando nós debatemos essa questão no programa de ontem, né, eu disse que eu ia me ater àquilo que tinha sido dito pelo deputado Ricardo Barros e rechacei totalmente uma ideia de uma nova constituinte nesse momento, apesar de reconhecer que o diagnóstico está certo. A nossa Constituição, promulgada um ano antes da queda do Muro de Berlim, como uma vingança infantil ao regime militar, eivada a divisão paternalista de esquerda, ela é horrível, só que não é hora de mudar. Acabei de escrever, inclusive agora, minha coluna para a Revista Oeste sobre esse exato assunto. Então temos que abandonar essa ideia. Agora, a ideia veio do Ricardo Barros. É o que eu falei, não vou especular aqui que é balão de ensaio do mestre do universo que faz tudo que é ruim no país, que seria o Bolsonaro, né? Eu vejo muito mais o Bolsonaro como refém desse Congresso do que o grande articulador do mal, né? A verdade é que nós temos aí esse parlamentarismo branco, né? O protagonismo do Congresso é muito grande, talvez nunca tenha sido maior, né? E eles é que não querem as privatizações, andar com as agendas de reforma e tudo mais. É isso aí, eles dominam, foram eleitos, né, e dominam. Então, aqueles que temiam que o Bolsonaro ia atropelar o Congresso, agora estão, de alguma forma, incomodados que ele tem que sentar e articular, sem mensalão, sem petrolão, com essa turma aí que foi eleita, né, e que formou uma mega bancada num parlamento todo fragmentado, que é parte do legado terrível da Constituição, mas não é hora de mexer, né? O Roberto Campos, o único liberal naquela Constituinte, né, que lamentou sentado aquela cena toda, né, ele dedicou várias linhas na sua biografia Lanterna na Popa, na sua autobiografia, sobre esse assunto. E cita outros também, ele chamou de Constituição besterol, enquanto que Ulisses Guimarães, tão respeitado por todos, que não entendia nada de economia, né, chamava de Constituição cidadã. O jurista Miguel Reale chamou de totalitarismo normativo. Ives Gandra Martins chamou de Constituição da hiperinflação. Eliezer Batista de suroburocracia anárquico-sindical. Quer dizer, o troço é horrível. Agora, não é hora de debater mudança, não é hora de debater tábula rasa, é hora de falar das reformas estruturais. A Constituição já prevê. E até porque eu brinquei, né, no meu comentário de ontem, para que mudar a Constituição se nós temos um Supremo que não a respeita? Ele é o guardião da Constituição e é o primeiro a rasgá-la. Quando quer preservar direito político da Dilma, quando quer fazer inquérito ilegal contra críticos. Então, assim, o que temos que fazer agora é focar na agenda de reformas estruturais. O Brasil quebrou com a pandemia, né? Agora, tem que combinar com o Congresso. E aí é que mora o dilema. E ninguém apresenta uma resposta satisfatória. Thaís Oyama. Paulo, eu acho ótimo que o vice Mourão diga que o governo não compartilha dessa ideia estapafúrdia, né, fora de hora e oportunista, que foi vocalizada pelo líder do governo, o Ricardo Barros, anteontem. Mas, dado que o jornalismo não comporta ingenuidade nem torcida, né? Então, e dado também o histórico desse governo, eu me reservaria o direito de não descartar a possibilidade de que o governo usou, sim, o seu líder da Câmara para ver como é que caía essa ideia de fazer uma nova constituinte mais ao seu gosto, né? Como se viu, a ideia caiu muito mal e a gente sabe que ideia ruim não tem pai, né? Então, essa ficou mesmo aí na conta do líder Ricardo Barros. Ficou ele com o mico. Mas, claro, que todo mundo, como Constantino, tem o direito de acreditar no que disse o general Hamilton Mourão ou levar a frase dele pelo valor de face, mas eu só queria atentar aqui para um detalhe. O general Mourão, ele tomou cuidado de frisar uma palavra, que foi hoje. Então, se a gente escutar o que ele disse textualmente o seguinte: a posição do governo hoje não é essa. Então, se a gente lembrar que o líder do governo, Ricardo Barros, falou isso ontem, né, ou anteontem,
essa frase, esse cuidado do general, pode indicar que ou ele quis dizer que o governo mudou de ideia desde então, né, desde a fala do Ricardo Barros, desde a péssima repercussão que a fala teve, ou então pior, que o governo pode vir a mudar de ideia no futuro e apoiar essa ideia de Jerico.